assim pelo Rogério Assis. Se a falta para o Brasil, tentando o empate, 39 minutos. Estevão cobra, perna canhota, pela direita, autorizado. Fechadinho no gol, Militão tentou a bola, bateu no zagueiro, sai do gol. Dá, nem o goleiro encaixa. Fica no chão pedindo pênalti. Matheus, com arbitragem de vídeo, o jogo não tem não, PDV. Se teve pênalti aí, o vídeo pode chamar, Paulinho. Ó, vai pro monitor, o Jerome. Pronto, ele mostra o braço direito e aponta pênalti. Pênalti para o Brasil. Estevão, 4, 5, 6 passos para trás. Ele está praticamente em cima da linha da grande área. 44 no primeiro tempo. Pênalti. O Brasil pode empatar o jogo. 1-0 Tunísia. Estevão, autorizado, partiu, bateu, é gol! Tá aí o gol do Estevão e cobrou muito bem o ex-jogador palmeirense. Agora a seleção brasileira se prepara para a última data FIFA de 2025 e o técnico Carlo Ancelotti fala um pouquinho, né, do desempenho da seleção brasileira nesse último jogo de 2025. Vamos acompanhar aí o que disse o italiano. Hemos falado ontem que Tunisia tem diferentes características. Defendió com um bloco muito baixo. Para nós, por la característica de los jugadores que temos na frente, é muito mais complicado abrir essa defensa. Creo que o jogo começou mal, porque hemos encajado o gol, pero depois, pouco a pouco, o equipe reaccionou. Eu acho que se podia ganhar o jogo, pero a segunda parte, creio que o equipo feito tendo em conta as dificuldades de poucos espaços, ha feito o partido que tinha que fazer. É isso aí, agora a atenção voltada, Thaís, para o dia 5 de dezembro, Pedro, para o Kennedy Center em Washington, onde vai ser realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Serão 12 grupos com 4 seleções cada, 48 no total. O Brasil será uma das cabeças de chave e a gente vai então entender contra quem o Brasil vai jogar na primeira fase da próxima Copa do Mundo. Nossas transmissões de hoje, retomando o Campeonato Brasileiro, 7h30 da noite tem Palmeiras e Vitória e às 9h30 é a vez do Santos receber o Mirassol. Estaremos juntos aí contando a história do Brasileirão para nossa audiência. Ótima quarta a todos, Pedro e Thaís. Bem, o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. E a Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas, a Dunicamp, realiza nesta quarta-feira, a partir das 12h30 da tarde, uma conferência denominada como Mantendo o Ritmo, Juventude Negra, Hip Hop e Ativismo Negro. O evento contará com a participação da professora universitária Patrícia Hill Collins, da Universidade de Maryland, e tratará dos ativismos e movimentos negros, com ênfase no caso norte-americano em interfaces com o Brasil. A entrada
entrada é gratuita, aberta à comunidade. O evento integra a agenda do Unicamp Afro 2025. Patrícia Hill Collins, nascida no dia 1º de maio de 48, na Filadélfia, é uma socióloga e professora universitária americana, considerada uma das teóricas mais importantes do feminismo negro e da interseccionalidade. Sua trajetória acadêmica inclui graduação e doutorado na Universidade de Brandeis e mestrado em Harvard. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 3 minutos. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, depois do Jornal Gente, de volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com transmissão simultânea na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes é o espaço para você saber o que acontece em Campinas e região, os destaques do nosso interior de São Paulo e o noticiário nacional e internacional com as equipes apostos em todo o Brasil e no mundo para você não perder nada com o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste dia 19 de novembro de 2025. Véspera de feriado, feriado que será prolongado até sábado, domingo, para muita gente esticando a segunda-feira. E na edição de hoje nós vamos ajudar você a se organizar para esse feriadão também. Vai viajar? Vamos trazer as condições para as estradas, os horários de pico e a previsão do tempo para os destinos mais procurados para quem costuma sair da região de Campinas nessas datas. Vai ficar na cidade? Nós vamos trazer para você também informações a respeito do que abre, do que fecha, dos pontos turísticos que podem ser visitados pelos moradores de outros municípios e tudo isso, claro, para você não perder nada de importante juntamente com o noticiário desta véspera de feriado. E agradecendo a você que está conosco pelo FM 85.7, a você que nos acompanha pelos aplicativos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o principal deles, o aplicativo Band Play. Para você que daqui a pouco estará conosco também no nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, com os trabalhos técnicos na mesa de som do Edson Freitas, na central técnica com o Leandro Lopes e com a coordenação do Gil Kleber. Vamos começar girando a informação para quem está conosco pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Nesse momento, o trânsito é carregado na rodovia Anhanguera para o motorista que sai de Sumaré e chega até a cidade de Campinas. No limite entre os dois municípios, há um congestionamento registrado pouco antes do entroncamento com a Adalberto Panzan. Sabe aquele trecho da rodovia que o motorista sai para utilizar a rodovia dos Bandeirantes ou, se preferir, segue pela rodovia Anhanguera? Pouco depois da região da Vila Padre Anchieta é onde se concentra nesse momento o maior número de veículos e isso provoca a lentidão que exige atenção extra do motorista. Se você está na rodovia Anhanguera e quer seguir sentido São Paulo, partindo de Campinas depois da Adalberto Panzan, seu destino será com mais tranquilidade. Tem apenas aquele para e anda no trecho que passa por Jundiaí, na região da Vila Hortolândia, do quilômetro 62 ao 60 e depois na chegada à cidade de São Paulo como reflexo das marginais. No mais, motorista fazendo uma boa viagem nesta manhã de quarta-feira. No sentido contrário, sentido interior, na rodovia Anhanguera, são boas as condições de tráfego, assim como também na rodovia dos Bandeirantes. Ainda hoje, a previsão no sistema Anhanguera Bandeirantes para quem estiver se programando para o feriado prolongado. Obrigado a você que agora está conosco também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para saber as condições do corredor Dom Pedro I. Neste momento, para o motorista que segue para Campinas, a visibilidade é boa, não chove no trecho e existem alguns pontos de lentidão, como por exemplo,
No quilômetro 138, trevo de Barão Geraldo, para o motorista que está sentido Jacareí, lentidão é registrada nesse momento e conforme o dia for seguindo, conforme a gente for chegando mais próximo ao horário do almoço, a tendência é que o trânsito vá se normalizando na rodovia Dom Pedro I. Trânsito também carregado na rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, no trecho entre Paulínia e o distrito de Barão Geraldo. Zeferino Vaz, que foi cenário de um acidente grave que aconteceu nas últimas horas e que infelizmente terminou com 2 mortes e uma pessoa ferida. O acidente foi no trecho de Campinas na noite de ontem e uma carreta permanece no local aguardando guincho para remoção ainda nesta manhã. No quilômetro 118, o acidente foi registrado quando uma picape trafegava na pista norte, sentido Paulínia, e percebeu que tinha um pedestre na via. Um atropelamento foi inevitável, segundo a dinâmica passada para a concessionária Rota das Bandeiras. Mesmo tentando desviar, a picape atinge em cheio esse pedestre, o veículo perdeu o controle, cruzou o canteiro central e bateu de frente com uma carreta. Depois, o veículo ainda desceu uma ribanceira. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local e constataram a morte do pedestre e do motorista da picape. O caminhoneiro teve ferimentos considerados moderados e foi encaminhado ao pronto-socorro de Paulínia. A rodovia precisou ser bloqueada totalmente durante a madrugada por pelo menos 1 hora. A liberação na pista sentido Paulínia veio primeiro e a pista sentido Campinas somente na madrugada de hoje. Todas as faixas nesse momento estão liberadas para o tráfego, mas ainda há a presença do caminhão ali esperando um guincho especial para a remoção. Não provoca lentidão nesse momento, mas se você passar pelo local, saiba que essa foi a dinâmica desse triste acidente registrado nas últimas horas. Para você que trafega pelas ruas e avenidas de Campinas, tem um bloqueio sendo realizado neste momento parcial por um reparo na região da Vila Brandina. A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas começou na manhã de ontem e termina hoje o reparo de uma tubulação de galeria pluvial na rua Francisco Mesquita. É bem na esquina com a rua Marina Vieira. O trabalho comandado pela Secretaria de Serviços Públicos, contando ali com profissionais, fazendo o reparo de tubo e depois a recomposição do pavimento no local. Segundo a Secretaria, o afundamento da via pode ocorrer quando, em dias de chuva, a água escapa pela tubulação e dissolve o solo sob o pavimento, que é o que supostamente aconteceu nesse trecho, que agora está com essa interdição parcial. Se você mora ou trabalha ou vai passar pela região da Vila Brandina, fique atento à sinalização de trânsito. 10 da manhã e mais 10 minutos. Daqui a pouco mais sobre as estradas para o final de semana e o feriado que começa amanhã. Para muita gente, já depois do horário de expediente, já é início do feriado. Mas tem muita situação para a gente contar para você aqui também no nosso Manhã Bandeirantes. Está preso o homem que é o responsável por matar a jovem Beatriz, uma garota de 20 anos que, com o pai e o namorado, marcou pela internet a venda de um drone, um equipamento avaliado em cerca de R$26 mil. Esse encontro foi na zona leste de São Paulo, no bairro Sapopemba, e ali eles descobriram que caíram em uma emboscada. A vítima, ao perceber que o pai e o namorado estavam reféns naquele momento dos assaltantes, se trancou dentro do carro. Era no veículo que estava o aparelho alvo dos criminosos. 2 eram os bandidos, um pilotando a motocicleta e o outro armado na garupa. Esse da garupa abre a porta do carro para pegar o equipamento. A Beatriz sai com o spray de pimenta e joga na direção desse ladrão que estava com o capacete, mas com a viseira aberta. Ele atira na cabeça dessa jovem que morre na hora. Preso na Bahia, adivinha o que ele falou? Que foi apenas um reflexo, que a culpa foi da vítima.
que atirou spray de pimenta contra ele. O Marcelo Moreira conversou com o delegado à frente dessa investigação por parte da Polícia Civil lá na Bahia, que comandou essa prisão, e com o pai da Beatriz, que além de perder a filha, nunca vai esquecer a cena terrível que presenciou. Marcelo Moreira conosco no Giro de Reportagens do Manhã Bandeirantes. O homem de 21 anos foi preso na cidade de Mirante, no sertão da Bahia, a 500 quilômetros de Salvador. Ele é apontado como o autor do tiro que matou Beatriz Munhoz, de 21, no extremo leste da capital paulista. A jovem estava ali na companhia do pai e do namorado para vender um drone. Ao ser surpreendido dormindo, o acusado confessou o crime e ainda pôs a culpa na vítima, como explica o delegado titular da 8ª Cerco, Guilherme Leonel. Pra gente, ele acabou confessando aqui, disse que atirou no susto quando foi atingido pelo spray de pimenta. O piloto da moto, um homem de 18 anos e várias passagens criminais enquanto menor de idade, continua preso. Ele foi detido no dia seguinte ao crime, que chocou o país pela brutalidade. Era eu, senhor, que tava com a minha moto, senhor. Porém, eu acelerei da arrogância, senhor. Não era eu, senhor. No momento do crime. E o garupa? Não era eu no momento do crime, senhor. Ao saber da prisão dos dois envolvidos no roubo seguido de morte que vitimou Beatriz, o pai da jovem falou com a equipe ainda muito emocionado. A prisão de mais um dos integrantes dessa quadrilha, ela traz uma sutil sensação de alívio diante de tanta dor que a gente está passando. Espero que agora a justiça seja feita. A prisão dele ainda não é a justiça, né? A nossa justiça terrena aqui, ela tem que ir muito além disso. Ele tem que ser punido exemplarmente, ele tem que ficar preso. Se esses indivíduos forem soltos na sociedade, eles vão cometer novamente esse crime. Agora a investigação segue atrás do mentor intelectual do crime, o homem que conversou com o pai de Beatriz e simulou o interesse na compra do drone, avaliado em R$27 mil. A Polícia Civil já o identificou e a prisão é questão de tempo. 10h14 em Campinas, a Polícia Militar Rodoviária prendeu 3 homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos. E qual foi o último ataque, segundo a polícia? O Shopping Dom Pedro, às margens da rodovia Dom Pedro I. Primeiro, o trio furtou uma mochila com um notebook e um iPod. Isso aconteceu em um posto da rodovia dos Bandeirantes. Depois, seguiram com a onda de crimes, furtando 25 peças de roupas em 2 lojas diferentes no Shopping Dom Pedro. Um total avaliado em R$5 mil de produtos. O primeiro alvo foi o dono da mochila, que relatou o ocorrido às autoridades. E aí, placa de veículo na mão, a polícia conseguiu localizar os suspeitos. Patrulhamento foi realizado e o carro foi encontrado com os outros suspeitos que faltavam ser detidos, 2 homens e um terceiro que estava carregando sacolas. Um kit com chave micha também foi apreendido, indicando que eles poderiam estar planejando também o furto de um veículo. Chave micha é aquela pecinha usada para abrir às vezes cadeado, às vezes porta de comércio, mas principalmente para abrir porta de carro e até para dar partida no motor. Foi descoberto que o veículo que eles estavam usando era alugado. E aí, alugado no nome de quem? De uma 4ª pessoa que não estava nessa operação. Até o momento, essa 4ª pessoa não foi localizada. Assim que for, primeiro vai prestar esclarecimentos sobre o aluguel do carro, o empréstimo para esses criminosos e a participação direta ou indireta nessas ações. Dentro do veículo, 25 peças de roupas furtadas das 2 lojas foram recuperadas, além dos aparelhos eletrônicos. As vítimas foram acionadas e, de imediato, reconheceram todos os pertences. Quem são os detidos? Chilenos que estavam no Brasil há 2 semanas, morando em uma casa no bairro do Brás, como se fosse uma república universitária lá na capital paulista. Eles têm 24 anos o mais jovem, 32 anos e 37 anos o mais velho,
todos levados à primeira delegacia seccional de Campinas, onde permanecem à disposição da Justiça. 10h16, a Polícia Federal prendeu 2 pessoas e apreendeu uma série de equipamentos aqui em Campinas, na etapa da Operação Mão Protetora. Ontem nós trouxemos informações sobre a ocorrência em andamento e agora o repórter Igor Val tem um material preparado para contar para você quais os próximos trabalhos e a importância dessa operação na proteção de crianças e adolescentes. O Igor conversou com a doutora Stella Berachetti, que é delegada da Polícia Federal de Campinas, especializada nesse grupo de combate à exploração sexual infanto-juvenil, e conta na reportagem tudo aqui no Manhã Bandeirantes. Nessa etapa da operação, os policiais federais prenderam 2 pessoas em flagrante durante o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão. Em Mojimirim, uma pessoa foi flagrada com conteúdo sexual infanto-juvenil. A polícia investiga a possível participação dela nas produções pornográficas. Um outro suspeito em Mogi Guaçu também foi preso por compartilhar o material nas redes sociais. 2 mandados foram cumpridos em Campinas. Ninguém foi preso. A suspeita é de que um dos investigados tenha ligação com a venda do conteúdo na internet. No meio da live, ele apresentava, então, arquivos com conteúdo de abuso sexual e oferecendo, então, para venda. Todo o material apreendido vai passar por perícia. Tem muitas pessoas muito instruídas, né, que utilizam e fazem essa prática criminosa, então sabem esconder bem para a gente não encontrar logo quando a gente chega. Mas depois, com uma análise mais profunda aqui, a gente acaba encontrando. Essa fase da operação teve início após elementos colhidos pela equipe de inteligência da Polícia Federal, além de denúncias encaminhadas por meio do canal Comunica PF. A Polícia Federal reforça a orientação para que os pais e responsáveis monitorem as crianças e adolescentes na internet. 10h18, o ex-jogador Robinho, preso por crime sexual por estupro contra uma mulher enquanto era jogador do Milan na Itália, foi transferido da Penitenciária 2 de Tremembé para o Centro de Ressocialização em Limeira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, transferência feita a pedido da defesa do ex-jogador. A repórter Graziele Geronde, direto da cidade de Limeira, está em frente a essa penitenciária, a esse centro de ressocialização, e explica pra gente qual foi o motivo desse pedido e como será a vida do ex-jogador daqui pra frente, que ainda responde no regime fechado. Ele não pode sair da cadeia, não tá no semiaberto, não tá na condicional. Ele segue preso no regime fechado. É isso, Graziele Geronde. Olá, Heitor. O ex-jogador Robinho, Robson dos Santos, foi transferido aqui para o Centro de Ressocialização de Limeira. A transferência dele foi a pedido da defesa, que alegou que o jogador possui um bom comportamento, um comportamento exemplar, é réu primário e também eles alegaram que pode haver um fechamento da prisão de Tremembé, onde Robinho estava. Robinho estava desde março do ano passado na P2 de Tremembé, que também é conhecida como Presídio dos Famosos. Por lá, inclusive, já passaram Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos, Roger Abdelmaci, Gil Rugai também está lá na P2 de Tremembé, entre vários outros. O Centro de Ressocialização de Limeira foi inaugurado em 2001, recebe presos tanto do regime fechado quanto do regime semiaberto. Aqui possui uma estrutura em U e a cela em que o Robinho vai ficar contém ventilador, TV e banheiro compartilhado. Esse presídio, melhor dizendo, nesse centro de ressocialização, é destinado aos presos primários de baixa periculosidade com penas de até 10 anos e principalmente que não tenha envolvimento com facções criminosas. De acordo com dados da SAP e a Secretaria de Administração Penitenciária, essa unidade tem 104 vagas no regime fechado e abriga 119 presos. Já no regime semiaberto, são 139 custodiados para 125 vagas. Está um pouco acima da capacidade, diferente do presídio de Tremembé. Lá a quantidade de presos estava dentro da capacidade.
Por lá tinham aproximadamente 350 vagas e a capacidade era bem menor do que a que tem aqui no presídio, no Centro de Ressocialização de Limeira. O foco dessa unidade, inclusive, Heitor, ele é diferente. Essa unidade é destinada à reintegração social por meio do trabalho e da educação. Tanto que aqui os presos eles têm oficinas de móveis e brinquedos, eles passam também por cursos de qualificação profissional, têm à disposição quadras esportivas, biblioteca. Então essa é uma unidade destinada a tudo isso. Além disso, também eles cultivam alguns dos alimentos e fazem os próprios alimentos dentro dessa unidade penitenciária. O Robinho, ele quando chegou aqui em Limeira ontem pela manhã, ele foi para uma área de presos recém-chegados, deve ficar por aqui aproximadamente 5 dias e depois então ele será colocado em convívio com os outros presos. O Robinho deverá cumprir pelo menos 40% da pena em regime fechado e ele só poderá pedir uma progressão de pena para o regime semiaberto em 2027. No mês de setembro, inclusive, ele chegou a pedir liberdade para a justiça, mas teve o pedido negado. A gente segue acompanhando essa movimentação e também a chegada do Robinho para cumprir a pena dele aqui no presídio de Limeira, um presídio que, inclusive, Heitor, é considerado como referência no estado de São Paulo devido ao trabalho que é feito aqui com os presos e custodiados aqui nesse sistema penitenciário. É com você, Heitor. Do Graziele Gerondi, obrigado a Graziele Gerondi. Seguindo aqui com o nosso giro da informação, ainda hoje nós vamos trazer os bastidores e o resultado final da votação do projeto antifacção, que chegou a um 6º texto para tentar equilibrar o que o governo federal entendia como principal fator do projeto original, com aquilo que o relator, o deputado federal Guilherme Derrite, entendia ser o mais necessário para a segurança pública. A gente vai ouvir os personagens ainda hoje para falar também sobre esse importante capítulo no combate ao crime organizado, mas antes, às 10 horas e 24 minutos, as condições de tempo e temperatura para esta quarta-feira também chegam para você saber como é que fica o tempo num dia em que o sol se faz presente na cidade de Campinas. Embora não esteja um calorão ainda. 22,2, olha que número bom aqui. 222, 22, bom para jogar. Não vamos explicar direito isso aqui. Uma centeninha boa aqui para 2,2 graus centígrados, marcando nesse momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. A mínima hoje registrada foi de 15,2 graus por volta das 7 horas da manhã. E a máxima tende a subir um pouco desses 22,2 graus que marcam às 10 horas e 24 a cidade de Campinas. Vento médio hoje de 7,2 km por hora, pelo menos por enquanto. A umidade relativa do ar está em 65%, considerada relativamente alta. Nesses últimos dias, a gente não tem sofrido com o tempo seco, mas chuva mesmo, por enquanto, nada de expressivo. Nas últimas 24 horas, o registro total do acumulado de chuva é de 5,8 milímetros no intervalo de meia hora. Foi o máximo que choveu em 24 horas na cidade de Campinas. Nath Luquezzi, já presente aqui nos nossos estúdios, muito bom dia para você. Muito bom dia, Heitor, bom dia a você, ouvinte. Condição para hoje, vai ser com tempo de chuva ou vai ficar esse tempo seco até o final do dia? Tempo seco até o final do dia, para essa quarta-feira, então um sistema de alta pressão é o que inibe a formação de chuvas, de nuvem de chuva, e aí sim favorece essas altas temperaturas e um tempo mais firme durante principalmente o período da tarde. O tempo hoje será de sol entre nuvens, chuva se for fraca, muito isolada ao longo do dia. Hoje, como o Heitor mencionou, uma mínima bem baixa. Nós teremos amplitude térmica grande, então amanheceu geladinho, esquenta bastante no período da tarde, com máxima de 28 graus. E à noite, a temperatura cai novamente. Finalzão de semana, feriado.
Depois a gente conta para você. A gente conta para você. Um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes e na volta nós vamos te ajudar a programar o feriado prolongado. Boa. As condições de tempo e temperatura para quinta, sexta, sábado e domingo aqui em Campinas. Para você que vai viajar ao litoral sul, ao litoral norte, as cidades que fazem parte do Circuito das Águas, que são também um polo turístico para essa época do ano, as condições de estradas, rodoviária de Campinas, aeroporto de Viracopos, tudo isso na volta do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. É, 28 minutos, 10 horas 28 minutos. O Manhã Bandeirantes começa agora a organizar o seu feriado prolongado, a ter também o seu espaço. Antes, vamos combinar o seguinte. 19 é o nosso WhatsApp, 991969255. 19-991969255. A gente vai fazer daqui a pouco um giro da participação dos nossos ouvintes. E aí você pode contar também se você vai viajar no feriado, se você vai ficar aqui pela cidade de Campinas, se você vai fazer viagens mais curtas aqui pela nossa região. E o assunto que você quiser tratar no Manhã Bandeirantes, com mensagem de áudio, com mensagem de texto, 19971021493. Nós, Nath Luquezzi, já vamos adiantar que a escala nos foi bem favorável para esse feriado. Você estará de folga amanhã e sexta-feira? Estaremos de folga. Vamos aproveitar para passear um pouquinho, descansar. Segunda a gente volta, mas... Manhã Bandeirantes estará ao vivo. Com certeza, estará ao vivo. Edson Souza estará aqui com você, fazendo companhia, levando informação e prestação de serviços no feriado de quinta-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, e a possibilidade, claro, de você também participar conosco aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Mas quem for pegar estrada já começa a se programar nesta quarta-feira, já pós-horário de expediente, para os principais destinos do estado de São Paulo. No sistema Anhanguera Bandeirantes, mais de 2.600.000 veículos devem circular pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes durante o feriado de Consciência Negra. Segundo a concessionária Autoban, os motoristas devem enfrentar alguns horários já previstos de um trânsito mais carregado. Vamos saber quais são? Na linha conosco está o João Moacir da Silva, gerente de operações da Autoban, para conversar conosco e com o nosso ouvinte para saber os melhores horários e aqueles para a gente evitar. João Moacir, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia, ouvintes. O prazer é nosso de estar aproveitando esse espaço, viu, Heitor? Nesta quarta-feira, quem já for pegar estrada, quais são os horários considerados mais carregados ou a previsão para que o motorista enfrente uma maior lentidão no sistema Anhanguera Bandeirantes?
Olha, Heitor, a gente espera uma movimentação bastante intensa a partir das 16 horas. Isso deve seguir até por volta das 21 horas de hoje. Amanhã, das 9 da manhã até as 13 horas. E o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Portanto, quem pudesse evitar esses horários, com certeza terá uma viagem um pouco mais tranquila, viu, Heitor? Para esta quarta-feira, o trânsito é mais intenso. A previsão sentido capital ou sentido interior? A nossa movimentação aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes é no sentido interior, tanto hoje à tarde quanto amanhã, na parte da manhã. Então, a parte do interior aqui é bastante procurada, Heitor. E essa saída, ela é um pouco mais pulverizada. O cuidado para o nosso cliente aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes é o retorno no domingo, né? Que aí volta todo mundo junto. E aí a lentidão ela pode ser bem maior. Na quinta-feira, quem optar amanhã por sair já de dia, num horário já dentro do feriado, qual é a expectativa do horário mais carregado também na pista sentido interior? Deve começar por volta das 9 da manhã, Heitor, e seguir aí até por volta das 13, 14 horas, né? Então, quem puder antecipar essa saída ou postergá-la, com certeza tem uma viagem um pouco mais tranquila. Para o retorno, quais são os horários que a concessionária Autoban estima que vão ser mais carregados aí na pista sentido capital, João Moacir? Das 15 horas. A partir das 15 horas, né, o movimento já começa a se intensificar aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes e isso deve seguir até por volta das 22 horas. E para quem precisar de algum atendimento durante a viagem, para quem precisar de algum suporte da concessionária Autoban, quais são os canais oficiais para solicitar e informar alguma ocorrência? A gente tem vários canais para comunicação, tá, Heitor? Antes mesmo de pegar a rodovia, o nosso cliente ele pode saber como está o sistema Anhanguera Bandeirantes através do site autoban.com.br. Tem ali todas as informações de tráfego, condições climáticas, né, para planejar aí uma viagem mais tranquila. Estando na rodovia, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 4589-3999. Nós temos também o nosso 0800 055 5550. E a cada quilômetro da rodovia, Heitor, nós temos ali um fone de emergência, né? Então é só apertar o botãozinho, ele funciona como um sistema de interfone. Essa chamada, ela cai dentro do nosso centro de controle, que vai direcionar o recurso necessário para fazer o atendimento ali, caso o nosso cliente precise. Nós conversamos com João Moacir da Silva, gerente de operações da Autoban, falando sobre a movimentação do feriado prolongado para o sistema Anhanguera Bandeirantes. Nesse momento, o motorista faz boa viagem pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, João Moacir? Sim, a gente já nota um carregamento um pouco maior no nosso sistema, tanto no sentido capital quanto interior, mas ainda está fluindo com bastante tranquilidade, viu, Heitor? O nosso motorista, o nosso cliente, não está encontrando grandes dificuldades no nosso trecho, não. João Moacir, um bom trabalho a você, a toda a equipe da Autoban, que seja um feriado de boa viagem e poucas, se for possível, de zero ocorrências, para que seja um feriado lembrado também por segurança na estrada. Eu tenho certeza que é o que vocês também desejam. Um excelente trabalho a você e toda a equipe da Autoban. Obrigado, Heitor. Sim, é isso mesmo, Heitor. A gente trabalha para garantir a segurança e fluidez, né? E torce muito para que não tenha ocorrência. A gente costuma dizer o seguinte, sabe, Heitor? A gente tem uma excelente equipe para fazer o atendimento, mas para que ela fique parada, não faça o atendimento. E toda vez que eu saio, alguém está ali em uma situação de emergência. Mas estamos preparados para fazer esse atendimento. Perfeito. João Moacir da Silva conversando conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes, sistema Anhanguera Bandeirantes, utilizado também para quem for à capital paulista curtir o feriado prolongado na cidade de São Paulo. Para amanhã não tem previsão de chuva por lá. A temperatura mínima na capital deve ser de 14 graus e a máxima de 25 graus. Agora, o sistema Anhanguera Bandeirantes também é o caminho para quem vai ao litoral sul do estado de São Paulo, utilizando primeiro o Rodoanel, melhor opção aí pelo Rodoanel. Você pode também seguir viagem até a capital paulista e de lá acessar o sistema Anchieta Imigrantes ou utilizar o Rodoanel Mário Covas,
que você dá uma volta um pouco maior, mas você evita passar pela cidade de São Paulo. Mais de 1.200.000 veículos devem circular pelo Rodoanel Mário Covas durante o feriado prolongado. O movimento mais intenso é esperado na saída do feriado entre 4 da tarde de hoje e 8 da noite desta quarta-feira. E amanhã, entre 9 da manhã e 1 hora da tarde. Pode deixar a trilha normal do programa que a gente vai ficar um bom tempo falando sobre esse assunto. Já para o motorista que estiver no sistema Anchieta Imigrantes, o sistema Anchieta Imigrantes, que é o principal acesso às cidades da Baixada Santista, a expectativa é que mais de 600.000 veículos trafeguem por essas duas rodovias. Segundo a concessionária Ecovias, o pico de movimento está previsto para amanhã de quinta-feira, já no feriado, das 6 da manhã às 3 horas da tarde. Nesse esquema, os motoristas utilizarão as pistas norte e sul da Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes para descer a serra. A subida será feita exclusivamente pela pista norte da Imigrantes. Então, tem operação subida e operação descida para esse feriado prolongado. Operação descida já começa entre hoje e amanhã e a operação subida vai ser no retorno para a capital paulista no domingo, das 10 da manhã à meia-noite de domingo para segunda-feira, na operação 2x8. Então, 2 faixas para descer, 8 faixas para subir. Nessa configuração, os veículos podem utilizar as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. A descida vai ser apenas pela pista sul na volta do feriado. E quem for ao litoral sul de São Paulo, Nath Luquezzi, vai encontrar quais condições meteorológicas? Bom, para amanhã, sol com chuva, principalmente pela manhã, uma diminuição das nuvens à tarde, à noite com pouca nebulosidade, mas sexta e sábado o tempo permanece firme. Atenção na volta, porque no domingo vai chover e provavelmente o dia inteiro. Vou destacar aqui 3 cidades, as principais, né? O Guarujá, quinta-feira aí com máxima de 24 graus, sexta e sábado a máxima sobe para 25 graus. Santos, quinta com pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde, a máxima um pouquinho mais abaixo, então 24 graus. Tempo firme sexta e sábado, máxima de 26 graus. Praia Grande, quinta, sol com chuva, muita nebulosidade durante o período da noite, máxima também de 24 graus. Sexta, o tempo fica firme em Praia Grande, com máxima de 26 graus. E no sábado pode chover em alguns momentos do dia, com máxima de 25 graus. Para o motorista que vai seguir pelo corredor Dom Pedro I, para você que está programando viagem para o litoral norte de São Paulo, o corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, tem estimativa de nos 5 dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a passagem de um total de 955 mil veículos. Somente hoje são aguardados 250 mil automóveis. O maior volume de tráfego vai se concentrar na pista sentido Jacareí, que é justamente o caminho para o litoral norte de quem está aqui na região metropolitana de Campinas. A rodovia Dom Pedro I é a principal rodovia desse corredor e deve receber só a Dom Pedro I a passagem de quase 640 mil veículos durante o feriadão. A professor Zeferino Vaz, SP332, na região metropolitana de Campinas, tem previsão de fluxo de 170 mil motoristas. Na região de Jundiaí, 150 mil usuários devem circular pela Engenheiro Constâncio Sintra e pela Romildo Prado. A concessionária Rota das Bandeiras coloca também horários muito parecidos com aqueles que a gente vê das outras rodovias, sendo os horários de pico. Por exemplo, para esta quarta-feira, já a partir das 4 da tarde, é esperado um aumento de veículos. Desde as 3 horas, a concessionária já estará monitorando e a previsão é que até 9 da noite, a Dom Pedro I esteja com um fluxo acima do normal por conta da saída do feriado prolongado. Cidades do litoral norte de São Paulo, quais as condições de tempo para quem for curtir a praia por lá, Nath Luquezzi? Para amanhã as temperaturas não sobem tanto, mas o tempo permanece firme, chuva fraca isolada ao longo do dia. As temperaturas vão subindo gradualmente até sábado e o tempo fica firme até lá, com momentos de sol entre nuvens, principalmente na sexta-feira. O cenário muda no domingo, quando também são esperadas chuvas. Vamos aos destaques então, começando por Caraguatatuba, quinta máxima de 24 graus,
graus, as temperaturas vão subindo. Sexta, máxima de 26 graus e no sábado bastante calor, máxima de 28 graus. No domingo a máxima cai para 24 graus e pode voltar a chover. Bertioga, sol entre nuvens, na quinta mínima de 17, máxima de 23 graus. Sexta e sábado, a máxima de 26 graus. Em Ubatuba, o sol fica entre nuvens durante todo o dia de amanhã. Dia um pouco mais fresco, com máxima de 23 graus. Sexta, as temperaturas sobem um pouco, máxima de 25 graus. E no sábado faz bastante calor também, com máxima de 28 graus. Aqui da região, a concessionária Renovias também tem a expectativa de uma passagem alta de veículos pela rodovia Ademar de Barros, a SP-340, a rodovia Campinas-Mogi, que dá acesso a outras rodovias que levam também para cidades como Amparo, como Pedreira, como Serra Negra e outros municípios turísticos aqui do interior de São Paulo. A concessionária estima que aproximadamente 743 mil veículos circulem durante o feriado prolongado entre hoje e segunda-feira. Na quarta, saída para o feriado, o horário de pico deve ser registrado entre 4 da tarde e 8 horas da noite, sentido interior, ou seja, sentido Mojimirim, Mogi Guaçu. Na quinta-feira, amanhã, durante o feriado, o horário mais carregado deve ser das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Para o retorno, a expectativa de fluxo mais intenso para quem está voltando a Campinas, entre 4 da tarde e 8 horas da noite. As equipes da concessionária estarão reforçadas com viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência 24 horas por dia. E ao longo desta semana e durante o feriado prolongado, a concessionária realiza algumas ações para orientar sobre o risco de paradas não emergenciais no acostamento e principalmente como agir se realmente for necessário parar nesse local. Vinculadas mensagens em painéis que estão espalhados pela rodovia e lembrando que qualquer problema você pode entrar em contato com a concessionária pelos totens que ficam espalhados, pelos telefones que ficam ali na beira da pista, os telefones de emergência. A cada 1 quilômetro tem um desses telefones de emergência. Cidades aqui do nosso interior de São Paulo terão quais condições climáticas para o feriado, Nath Luquez? Tempo segue firme, o sol aparece entre nuvens em alguns momentos do dia, probabilidade de chuva ali entre o final do dia de sábado e no domingo. Vamos aos destaques para Pedreira. Amanhã, 14 graus de mínima, 25 de máxima. Sexta e sábado faz bastante calor, com 29 graus. Para Serra Negra, na quinta-feira, dia do feriado, a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Na sexta, máxima de 29 graus. Águas de Lindóia, quinta, amanhã, feriadão, mínima de 14 e máxima de 27 graus. E na sexta-feira, a máxima chega aos 30 graus. Para quem está programando viagem, seja pelo aeroporto de Viracopos, seja saindo pela rodoviária de Campinas, também tem previsão para o fluxo mais intenso aqui nas próximas horas. No aeroporto internacional de Viracopos, a expectativa de que 187 mil passageiros passem ao longo do feriado. Estão previstos 1.761 pousos e decolagens entre hoje e segunda-feira. Segundo a concessionária que administra Viracopos, os dias de maior movimentação devem ser hoje, com mais de 31.800 pessoas, amanhã, com mais de 34 mil passageiros e segunda-feira, na volta do feriado. A concessionária estima que o maior movimento hoje deve ser entre 5 da tarde e 11h50 da noite e na segunda-feira, entre 5 da manhã e meio-dia. Destinos mais procurados são as capitais do Nordeste, as capitais do Centro-Oeste e cidades aqui um pouco mais próximas, mas também turísticas, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. Já com voos internacionais, estão previstos 186 pousos e decolagens de voos internacionais entre hoje e segunda-feira. Destinos que são procurados pelo campineiro: Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, Paris, na França e Madrid, na Espanha. Já a rodoviária de Campinas projeta receber 92 mil passageiros entre hoje e domingo, 6 mil ônibus saindo e chegando de Campinas.
Os destinos mais procurados são Praia Grande, Rio de Janeiro, São Paulo num bate-volta, Poços de Caldas em Minas Gerais, Sorocaba, Belo Horizonte, Curitiba e olha só, Espírito Santo do Pinhal está entre as cidades mais procuradas na saída do Campineiro para o feriado prolongado. Quem for ficar aqui em Campinas vai encarar quais condições climáticas para o feriadão, Nath Luquez? Nesse feriadão, então, o tempo segue firme, as temperaturas vão subindo gradualmente e assim permanecem. Sexta-feira, máxima de 28 graus, sábado de 31 graus. Então vai ficar bastante calor nesse final de semana. E no domingo, volta a chover por conta de uma frente fria. Ainda não é certeza que essa frente fria chegue e derrube as temperaturas. Então, só segunda-feira eu vou conseguir atualizar vocês, porque sexta não estarei por aqui. Vamos saber então sobre os serviços públicos que abrem e fecham nesse feriado prolongado, para você também não ser pego de surpresa. Até porque a gente sabe que um virou no tempo pode acontecer a qualquer momento e até por isso os serviços de atendimento de emergência da Defesa Civil permanecem 24 horas funcionando pelo telefone 199. A cidade não para e a segurança pública também precisa ter a sua rotina, Nath Luquez. A Guarda Municipal, então, vai manter a rotina de trabalho com funcionamento 24 horas por dia e o serviço pode ser acionado também pelo telefone 153. Quem precisar de atendimento da Coab, saiba que a unidade estará fechada na quinta e na sexta-feira. O mesmo vale para o CEAMO, que só vai voltar a funcionar na segunda-feira das 8 da manhã às 5 da tarde. E o Procon, como é que fica nessa época de pré-Black Friday, com muita gente precisando de direito do consumidor também? No dia do feriado, então, amanhã não haverá expediente no posto do Procon no Poupa Tempo. O atendimento retorna ao normal na sexta-feira, dia 21, e as unidades do Agilize, Espaço Cidadão e 151 permanecem fechadas dia 20 e 21, amanhã, e sexta, retornando na segunda-feira, dia 24. Quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, aproveite para correr hoje, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador está aberto nesta quarta-feira. No feriado vai ficar assim também? Com certeza. A unidade do CEPAT localizada no centro fecha na quarta. Então amanhã vai estar fechado. Amanhã estará fechado. Os Agilizas Campo Grande e Ouro Verde encerram atendimento hoje, no caso, 19 de novembro, às 4 horas, e só retornam na segunda-feira, dia 24 de novembro, às 8 da manhã. O sistema de atendimento 156 não vai operar no feriado de quinta-feira, funcionando apenas na sexta-feira, aí sim retomado normalmente. Uma dúvida que sempre surge em feriado prolongado, Nath Luquezzi, é com relação à coleta de lixo. Se o caminhão vai passar na porta da casa do nosso ouvinte ou se esse serviço estará suspenso no feriado também. Então, amanhã, feriado, funciona da seguinte forma: domiciliar, somente setores alternados, varrição, somente um plantão, coleta seletiva não haverá e a coleta hospitalar somente grandes geradores. Na sexta-feira, dia 21, aí sim, os serviços serão normalizados. A Sanasa estará com equipes de plantão no atendimento que será apenas para emergências, para execução de um reparo emergencial, de algum buraco que eventualmente abra, mas o atendimento ao público estará fechado. Vamos agora à parte do lazer, porque eu sei que tem muita gente planejando levar a família para alguns dos parques da cidade, para alguns dos espaços públicos. Me fale sobre o Parque das Águas, Nath Luquez. Funciona normalmente durante todos os dias do feriado prolongado, das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. O espaço do Jardim dos Espelhos, área de lazer que fica na sede da Sanasa, vai funcionar das 6h30 da manhã às 8 horas da noite no feriado. E a Torre do Castelo? Vamos lá, vamos à programação para visitação quinta e sexta, das 10 da manhã até o meio-dia, e depois da 1 da tarde até as 5 da tarde. Já no sábado e no domingo, funciona também das 10 da manhã até o meio-dia, essa pausa entre meio-dia e 1 hora, aí sim retorna da 1 até as 9 da noite. Todos os bosques e parques da cidade vão abrir amanhã normalmente. Só há exceção para o Bosque dos Alemães e o Bosque Itzhak Rabin, que estão temporariamente fechados para manutenção. Não é por conta do feriado, então eles já não estão recebendo público. No mais, Bosque dos Jequitibás,
a Lagoa do Taquaral, todos esses espaços estarão abertos amanhã normalmente. Quem quiser amanhã relembrar aqueles que já foram, os cemitérios estarão abertos, Nath? Estarão abertos, funcionam normalmente das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. O Mercado Municipal no feriado de quinta-feira, 20 de novembro, vai abrir das 7 da manhã às 4 da tarde. Sexta e sábado, horário normal de funcionamento. As feiras livres serão realizadas também normalmente nos locais e nos horários de costume, então ali das 7 horas da manhã até meio-dia, que é o horário oficial, mas pode, claro, se estender. Para você conseguir conferir os locais, dias das feiras livres aqui na cidade, é só você entrar no site da cetec.sp.gov.br e aí você encontra uma parte só das feiras. O Sistema Público de Saúde vai manter os centros de saúde de Campinas abertos apenas nos prontos-socorros emergenciais. Então, Hospital Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, SAMU, as UPAs do Campo Grande, do São José, do Anchieta e do Carlos Lourenço vão funcionar normalmente, 24 horas por dia. Os centros de saúde, as UBSs, as unidades que ficam nos bairros, fecham na quinta, na sexta e no sábado. Domingo elas já não funcionam. Então elas só vão ser retomadas as atividades na segunda-feira. Se necessário for, utilizar os hospitais Mário Gatti, Ouro Verde, Hospital da PUC e Hospital de Clínicas da Unicamp, que esses permanecerão atendendo o público 24 horas por dia. Já os consultórios veterinários móveis, esses vão funcionar num esquema diferenciado. Sim, a unidade 2 do consultório móvel funciona normalmente, tanto amanhã como também na sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia e da 1 da tarde até as 4 horas da tarde. Já a unidade 1, que é localizada ali no SIC do Vida Nova, na rua Odete Terezinha Santucci, essa sim encerra as atividades na região hoje, quarta-feira, às 4 da tarde. E na segunda-feira, dia 24, a unidade itinerante passa a atender em outro local, na região da Vila Lemos. E uma última informação, vai acontecer amanhã uma operação Lagoa no feriado de quinta-feira e também no domingo, como já é tradicional no entorno da Lagoa do Taquaral. A ciclofaixa de lazer Taquaral Norte-Sul não estará em funcionamento no feriado. A suspensão ocorre em função da abertura do comércio nesse dia, determinada pela Associação Comercial e Industrial de Campinas. Então há sinalização de um aumento no fluxo de veículos. E aí, no domingo, a ciclofaixa opera normalmente. A operação Lagoa é realizada das 7 da manhã até 1 hora da tarde e a ciclofaixa de lazer na Norte-Sul fica aberta das 7 da manhã até meio-dia. São 10h53, um rápido intervalo. Na volta, o giro da participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas. As informações sobre a votação de uma abertura de comissão processante que vai hoje novamente a plenário, tendo como alvo o vereador Otto Alejandro do PL. Novos vídeos sobre a conduta dele começam a surgir na internet, inclusive um deles publicado pela colunista também da Band News FM, Mônica Bergamo. Isso tem peso de bastidor, tá? A gente vai falar sobre isso e muito mais na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente.
Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 57 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes para falar para você sobre o Plano Vital do Saúde e Beneficência. Um plano de saúde completo para a pessoa idosa. O Plano Vital do Saúde e Beneficência oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, o Plano Vital do Saúde e Beneficência garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e nas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial: é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações sobre o Plano Vital do Saúde e Beneficência, você pode entrar em contato pelo telefone 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 10 horas da manhã, 59 minutos. Ouvinte participa desta edição do Manhã Bandeirantes. WhatsApp liberado pelo 19 97102 1493. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê. Amigo Heitor Fredo, eu vou pedir uma certa atenção para essa mensagem. Eu já falei 2 vezes sobre esse assunto, mas vou falar novamente. Hospital Mário Gatti. A minha nora ontem chegou em casa colocando a hérnia estava saindo pelo umbigo, um pouquinho, e umas 7h30 da noite foi correndo para o Mário Gatti, né? Às 10 horas classificaram ela como amarelo, ela está toda inchada, classificaram como amarelo. Às 10 horas da noite ela foi atendida pelo médico, às 3 horas da manhã ela estava fazendo a tomografia e coletando exames. Até agora não se sabe o resultado. Até aí é normal no Mário Gatti, o que não deveria de ser. Mas o problema é que ela tá com a hérnia saindo pelo umbigo, sentada em uma cadeira todo esse tempo, inchando cada vez mais, com dor. Teve uma rodadinha de medicamento para tirar a dor, mas mesmo assim não adiantou. As pessoas em volta estão em algumas mesmas situações. Não deram um leite, um café, um nada desde esse horário, porque não está internada. E ela especificamente não pode comer, mas o acompanhante poderia. E qual que é a conclusão
de tudo isso que eu estou passando para você. O motivo do tanto atraso é porque os exames da UPA deram problema. Não especificaram exatamente qual problema foi, e até seria interessante vocês passarem pra gente o que aconteceu para tanto atraso, entendeu? Eu vou a 1h da tarde para minha filha poder vir dormir, eu vou lá com uma câmera escondida, conversar com as pessoas e falar que vou enviar para a Band o vídeo e o áudio. Eu vou gravar em vídeo e áudio e vou mandar especificamente, vou pôr num pendrivezinho e mandar para você, Heitor Fredo. Isso daí. Para ver que a verdade que acontece isso dentro do Mário Gatti. Só assim nós vamos conseguir começar a mudar alguma coisa no atendimento público em Campinas. É por isso que eu digo que algumas coisas não deveriam de passar pelo Mário Gatti e sim pelas UPAs, para que casos mais complexos pudessem ser atendidos. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Fica aqui o espaço sempre para o ouvinte, DJ Ale, para você que nos acompanha, relatar o que é que você está passando no mundo real de Campinas, na vida real que a gente vive. Então, espaço aberto, e nós vamos, claro, encaminhar a tua reclamação também para as equipes de comunicação da área da saúde, para tentar entender o que faz com que o atendimento seja tão complicado, para não usar um outro termo, para não usar um outro adjetivo. Mais uma mensagem do nosso ouvinte aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Band de Amigos. Então, o vereadorzinho, o tal Otto do PL da direita, você viu ele agredindo a porteira, agredindo verbalmente, falando que ela é assalariada. Esse pessoal de direita pensa assim, eles humilham o trabalhador comum, eles não gostam de trabalhador comum, né? Esse pessoalzinho de direita, tanto de negrão. Bom dia, Heitor. Calma. Bom dia. 11h03. Vamos trazer aqui mais opiniões aqui do nosso ouvinte desse assunto. Vamos entrar nessa cobertura. A mensagem que chega aqui é do ouvinte Adriano Vermelho. Ele diz: só meus 2 centavos de opinião sobre não abrir a investigação sobre o vereador Otto Alejandro, acusado de agressão pela namorada. O termo que está sendo usado é namorada, embora ele mesmo tenha dito na segunda-feira no plenário que ele é casado. Por que será que não estou espantado? Escreve o Adriano Vermelho. Acho que poderiam ser mais discretos ou menos óbvios. Para abrir uma investigação por violência contra a mulher, nem pensar. Mas para tentar caçar uma vereadora, aliás, a mais votada e legalmente licenciada, aí eles se levantaram. Veja no plenário a misoginia em estado bruto, escreve o Adriano Vermelho. Nossa Câmara nunca decepciona. Vergonha. Os fatos são os fatos, não dá para discutir. Mas ok, pelo menos tentar o contraditório seria justo. Mas não, eles preferiram, como dizem, a broderagem machista, ou como preferirem, o infame corporativismo, é a opinião do Adriano Vermelho. O vídeo citado pelo ouvinte, o Tandy Negrão, foi publicado pela jornalista Mônica Bergamo, colunista também da Band News FM, e foi publicado primeiramente na Folha de São Paulo. O vídeo de câmera de segurança mostra o vereador de Campinas, Otto Alejandro, do PL, insultando e ameaçando a porteira do prédio onde mora a namorada dele, a mesma que o denunciou na semana passada por violência doméstica. As imagens foram registradas em abril desse ano. O parlamentar chega no condomínio com uma garrafa de cerveja na mão, ao lado de um homem que ele chama de doutor, e começa uma discussão com a funcionária que está naquele momento totalmente acuada. Em um determinado momento, ele a chama de cabelo de fogo, porque ela tem o cabelo vermelho, cabelo do capeta, sapatão, e afirma que ela não ganha mais do que R$1.000 por mês. Diz ali em tom de ameaça: a hora que você pisar para fora, nós vamos conversar. Essa mulher, ela pedia respeito o tempo todo ao vereador, ela pedia que ele se retirasse dali,
E aí ele afirmava isso. Lá fora a gente conversa. Ele disse que isso já tinha sido feito uma vez e que não teria uma terceira. A assessoria do vereador disse à colunista Mônica Bergamo que o episódio foi um fato de ordem financeira, que Otto teria sido diversas vezes ofendido e respondeu à altura. Afirmou também que o vídeo foi editado, ficando apenas as falas do vereador. Só que a gravação mostra o parlamentar chegando e saindo do local. Então o vídeo mostra na íntegra. Ele chega, ofende a porteira, é tocado para fora e vai embora. A reportagem questionou isso, dizendo que o momento que ele chega, o momento que ele sai estão no vídeo, e pergunta em que momento que houve a edição que vocês estão dizendo. E até agora a assessoria do vereador Otto Alejandro não respondeu em relação a isso. A Câmara Municipal hoje vai retomar o assunto. É obrigação da Câmara. Não é nem que eles querem colocar o assunto em pauta, é o regimento interno. Como foi protocolada na última segunda-feira a possível abertura da comissão processante e os vereadores pipocaram, não tiveram quórum suficiente para manter aberta a sessão e escolherem se querem ou não investigar o parlamentar, ela automaticamente foi adiada para a reunião seguinte, que é hoje. A vereadora do PSOL, Mariana Conte, e outros vereadores da esquerda estão chamando manifestantes, sabendo que na segunda-feira Otto Alejandro também levou alguns dos seus apoiadores. Hoje, a Guarda Municipal de Campinas vai precisar ter um trabalho redobrado, porque há uma chance considerável de um tumulto acontecer. Não estou falando de violência física, não estou falando de agressão, mas também não é algo a se descartar. Mas que vai ter bate-boca, gritaria, dedo na cara, gente acusando aqui, gente rebatendo ali, isso é caçapa cantada. Eu espero que os vereadores, os 33 vereadores, primeiro, estejam presentes para dar cara a tapa quando o assunto é Campinas. Segundo, que eles se comportem como parlamentares eleitos pelo povo para representar uma população que precisa sentir confiança nessa Câmara Municipal. Discursos fortes no plenário fazem parte de um parlamento, mas instigar a plateia, colocar dedo na cara, fazer corte para a rede social não é o comportamento que se espera hoje. Quem acredita que a comissão processante precisa ser aberta, que a defenda e que vote assim. Quem acredita que o vereador Otto Alejandro, como ele vem dizendo, é vítima de uma enorme perseguição política, que defenda isso no plenário. E que vote contra a abertura da comissão processante. Mas que eles não fujam desse assunto. Porque está chegando o recesso, né? Não descarte, aqui é uma análise minha, não descarte nas próximas horas o vereador Otto Alejandro pedir a mesma licença de 30 dias solicitada pela vereadora Mariana Conte quando ela foi ao Oriente Médio, usando o argumento de que eu tenho um assunto pessoal para resolver. Aí vamos fazer uma conta? Hoje é dia 19 de novembro, né? 30 dias de licença parlamentar, 19 de dezembro. Aí vem o recesso do Natal. Aí depois, janeiro é aquele lenga-lenga. Até voltar à atividade normal na Câmara Municipal, ou o assunto já esfriou e os vereadores contam com o esquecimento do povo, ou o assunto progrediu de uma forma que não tem como evitar. Se essa posição não partir do vereador Otto Alejandro, eu não duvido que daqui até o recesso os vereadores comecem a se esquivar. O que eu ouvi ontem de alguém dos bastidores na Câmara Municipal é o seguinte. Uma informação aqui de bastidor. Agora não é análise, agora é uma informação de bastidor. Há sim um corporativismo para tentar blindar o vereador Otto Alejandro. Porém, os novos fatos, como o vídeo da colunista Mônica Bergamo, outros vídeos de um comportamento agressivo, de um comportamento arrogante que estão sendo republicados pelas redes sociais, já estão fazendo vereadores que estavam de mãos dadas com Otto Alejandro repensarem seu papel. Tem muito vereador na Câmara, que me contaram ontem, que dá tapinha nas costas do Otto Alejandro,
mas que já está cansado do comportamento dele lá. Tem muito vereador que é aliado do Otto Alejandro que está vendo uma boa oportunidade de se livrar de alguém que já estaria dando trabalho e não participando, inclusive, das reuniões. Tanto que na segunda-feira teve uma reunião entre os vereadores para falar sobre a comissão processante, para questionar Otto Alejandro sobre o boletim de ocorrência que foi aberto, e ele não compareceu. Então a frase que eu ouvi foi: o Otto Alejandro não se ajuda. Isso pode fazer com que uma pressão popular hoje mude a convicção de alguns vereadores. Se não hoje, numa próxima sessão. O que não dá é para os parlamentares se acovardarem em um assunto que precisa ser investigado pela Polícia Civil e ter a conduta do vereador, no meu entendimento, analisada pelos seus pares. Existe uma comissão de ética, existe uma função legislativa de se comportar como uma autoridade, e o que a gente está vendo até agora não passa nem perto disso. Sobre esse comportamento de você não ganha mais que R$1.000, infelizmente é a mentalidade de muita gente, que mede as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são, que julgam por uma régua de vale quanto ganha. Se você é porteiro, se você é garçom, vai ser maltratado. Se você tem dinheiro, vai ser bem tratado. Isso é um comportamento da nossa sociedade, reproduzido aqui nessa imagem pelo vereador Otto Alejandro, mas que a gente vê no dia a dia, com gente tratando mal caixa de supermercado, com gente tratando mal gari, faxineiro e tantas outras profissões, pelo simples fato da pessoa que às vezes ganha um salário mínimo a mais, 2 salários mínimos a mais, e coloca o nariz empinado para a lua como se fosse acima do bem e do mal. A gente está vivendo uma era de aparências em que as pessoas que têm um pequeno poder tratam as outras como lixo. Isso não é comportamento de vereador, isso não é comportamento de qualquer cidadão. Então, ou a gente repensa para quem que a gente está aplaudindo e tratando como autoridade e referências, ou daqui uns dias, quem hoje se sente na mesma camada social, de repente dá uma recuada, tem uma dificuldade financeira, vai ser tratado assim também. Porque não ganha mais do que R$1.000, como se isso fosse, no caso dela, um motivo para ela ser ofendida, para ela ser xingada. Não, é um motivo para repensar por que uma profissional que está ali horas e horas tendo que aguentar esse tipo de desaforo está ganhando tão pouco, trabalhando tanto numa escala de sábado, domingo, noite, dia, chuva, sol, está ganhando pouco. Ele, como vereador, devia trabalhar para equilibrar essa injustiça na sociedade e não escancarar também o pensamento de uma parte da sociedade. Mas, uma hora, a imagem de quem realmente é acaba aparecendo. 11h14, agora sim mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Eu morei 10 anos na Alemanha. Eu cheguei lá em 89, em abril de 89. Em novembro de 89 o muro caiu. Eu tava lá, inclusive encontrei o Pedro Bial lá fazendo reportagem. Legal. Mas não é sobre isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer que normalmente os alemães, eles são muito tranquilos, eles não estão de falar o que esse presidente falou, né? E eu achei estranho o modo dele falar. Que eu fui para lá visitar, eu tenho 2 filhos lá, fui casado com uma alemã, né? Eu tenho 2 filhos lá, casal de gêmeos, né? Eu vim embora de lá em 2002, né? E quando eu voltei para lá, a última vez que eu fui para lá foi em 2018. E, Berlim tá uma cidade esquisita, não tá mais a mesma cidade que quando eu cheguei lá, né? Muita gente morando na rua, muita sujeira, né? Muita pobreza, coisa que não tinha. Tinha pobreza porque quando caiu o muro, aí o Ost-Berlim, né? Ele é muito pobre, não tinha aquecimento central, era tipo uns Rolf, uns fornos que tinha, né?
Mas eu sei lá, cara, uma pessoa, um homem do porte de um cara desse falar o que ele falou. Com certeza a COP foi feita em Belém do Pará para mostrar as mazelas mesmo do que acontece. Se não tinha feito no Rio, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, qualquer um desses lugares podia fazer a COP. Mas escolheu lá por causa disso mesmo, para mostrar que tem que mudar alguma coisa lá, né? Você mostrou as chagas do Brasil ali. Com certeza o Lula sabia como que é Belém, né? Que realmente tem coisa para fazer. Mas eu achei deselegante dele com o povo de Belém do Pará, né? Então, quem sabe, olhando isso daí, olhando as mazelas que tem que fazer, não começa a ser feita alguma coisa. É isso que eu penso. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. E agora vai descansar, hein, Heitor? Vamos. Só semana que vem, hein? Ai, Heitor, vai andando que eu tô te olhando, hein? Vamos ver se o meu time me ajuda hoje a ter um bom feriado também, né, Alexandro, que falou a respeito do chanceler alemão, que diz que a comitiva do país ficou contente pelo retorno à Alemanha e criticou a passagem pelo Brasil por Belém do Pará. De acordo com o chanceler alemão, o país dele é um dos mais bonitos do mundo. Afirmou que todos os jornalistas alemães que estiveram na COP30 em Belém do Pará na semana passada ficaram também felizes de ir embora da cidade. A frase foi: senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por terem retornado à Alemanha na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos. Daquele lugar onde estávamos. Foi o que disse o chanceler. O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que a crítica do chanceler alemão foi um discurso preconceituoso. Já o prefeito da cidade, o prefeito Igor Normando, do MDB, disse num post da rede social que o primeiro-ministro destila preconceito e arrogância na sua fala. E posso falar? Eu assino embaixo com o que ele disse. Acho que a escolha de Belém não foi a melhor. Acho que seria muito mais produtivo no Rio de Janeiro esse tipo de trabalho. Primeiro porque aí a cidade fica segura, né? Aí você pode ter certeza que vai ter segurança federal, estadual, municipal. Pro povo é um respiro. Foi assim no ano passado no encontro do G20. Rio de Janeiro estava lindo, foi assim na Olimpíada, foi assim na Copa do Mundo. Agora, é uma cidade acostumada a receber comitivas internacionais, com uma rede hoteleira pronta para turismo, mas o Brasil optou por Belém do Pará. Ok, foi o único até agora que falou esse tipo de besteira. Chanceler, volta para casa na Alemanha e olha, posso te falar, não conheço Berlim, mas eu não troco a ilha de Marajó por nada que eles tenham por lá. Nada. Belém do Pará eu tenho certeza que, no mínimo, tem um povo mais educado do que esse chanceler para receber gente de fora. E quem não concorda com isso, quem tá aplaudindo o alemão, achando que, ai, que lindo, eles podem fazer todas as críticas ao evento, é normal. Eles podem entender que a discussão não foi para lugar nenhum, tudo bem, é questão política. Agora, falar mal do Brasil na nossa cara, aí não. É igual falar mal de família, viu, Nath Luquezzi? Jamais. A gente pode criticar, a gente pode discutir, brigar com o irmão, brigar com a irmã, mas se alguém de fora fala, a gente vai defender. E não mexa com o brasileiro, porque na internet, meus amigos, o bicho pega. O Instagram desse chanceler já deve estar bombando de brasileiro. Fora o Twitter, que geralmente mandam aquela foto do Vampeta, que a gente não vai entrar em detalhes. 11h19, um último intervalo. Na volta, a gente fala sobre o projeto de lei antifacção que passou na Câmara Municipal depois de longas discussões. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Manhã, 21 minutos, 11h21, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, depois de muita discussão, o projeto de lei antifacção foi finalmente a plenário na Câmara dos Deputados. E foi aprovada pela Câmara dos Deputados na noite desta última terça-feira, dia 18. A votação foi expressiva e contou com 370 votos a favor e 110 contra. O projeto aumenta as penas pela participação em organização criminosa ou milícia. O relator do projeto, o deputado federal Guilherme Derrite, do PL, apresentou a 6ª versão do projeto de lei na última terça-feira. A proposta, que estabelece novas diretrizes para o combate ao crime organizado no Brasil, tornou-se pauta única nas discussões da Câmara dos Deputados no dia de ontem. Vamos ouvir um trecho do discurso feito pelo deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio, licenciado para relatar o projeto antifacção, Guilherme Derrite, que defendeu as mudanças e ainda agradeceu ao presidente Hugo Motta, que ele afirmou que apanhou, entre aspas, por culpa do Guilherme Derrite. Infelizmente, presidente, eu tive irmãos de farda que morreram nas mãos do PCC e o criminoso que participou da execução saiu pela porta da frente dos presídios. E é isso que nós estamos entregando hoje, a impossibilidade de que isso continue no nosso ordenamento jurídico. Estive 100% à disposição do diálogo desde o início. Sofri vários ataques com falsas narrativas que não se sustentam. Basta ler desde o primeiro relatório. Esse texto foi alterado algumas vezes, sim, 5, 6, e eu alteraria 10, 15, 20 se fossem necessárias, porque eu prezo pela democracia, por ouvir todas as partes. E a partir de hoje, indivíduos, e respeitando a posição do governo federal, mas um projeto fraco que veio do governo federal, que trazia inclusive a figura do faccionado privilegiado, podendo ser condenado a 1 ano e 8 meses a 3 anos de prisão, responderia em regime aberto de cumprimento de pena. E eu pergunto, será que é isso que a população espera de nós? Não é, presidente. As penas são duras, são novos tipos penais de quem domina territórios, de quem exerce o domínio, inclusive, para explorar atividades econômicas, como internet, distribuição de gás e energia, que explode caixas eletrônicos, que ataca profissionais da segurança pública. Esse tema não é da esquerda, não é da direita. E o Congresso Nacional, representado pela Câmara dos Deputados hoje, entrega a maior ferramenta jurídica para inabilitar e dissuadir o crime organizado no Brasil. Poderia agradecer vários parlamentares aqui presentes, mas eu faço na figura daquele que nos representa, um verdadeiro estadista, presidente Hugo Motta. O senhor foi atacado por minha causa, por eu ser, de forma pública, um parlamentar da direita, um conservador, mas que em nenhum momento coloquei ideologia política no meu texto. Nós sofremos com falsas narrativas, em momento algum enfraquecemos o belo trabalho da Polícia Federal, que, diga-se de passagem, é a nossa parceira lá em São Paulo, e sofremos com essas falsas narrativas impostas. O governo em nenhum momento quis debater o texto tecnicamente, preferiu nos atacar. E eu me solidarizo com o senhor, que sustentou essa posição. E sim, foi uma decisão minha de não participar da reunião hoje, porque o governo teve mais de 15 dias para debater o texto.
Eu cheguei a ouvir membros do governo de forma escondida e atendi membros do governo, em especial da Secretaria da Fazenda, que não tinham sido atendidos nem pelo Ministério da Justiça. Mas destacar aqui, presidente, a importância do que nós aprovamos hoje, a importância para o futuro do nosso país. A Câmara dos Deputados entrega hoje o início da reviravolta no combate ao crime organizado, com penas que variam de 20, podendo chegar a 66 anos de prisão, com cumprimento de pena, no mínimo 70% em regime fechado, e com lideranças de organizações criminosas cumprindo pena direto no sistema penal federal, sem direito à visita íntima, auxílio reclusão e com todos os contatos sendo monitorados. O deputado federal Guilherme Derrite, relator do projeto de lei antifacção. Pelo lado do governo, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleice Hoffmann, foi quem fez uma análise sobre o projeto que foi aprovado na Câmara Federal. O governo considera esse desfecho legislativo na Câmara dos Deputados em relação ao projeto das facções criminosas muito ruim, pela forma como ele foi conduzido e mesmo pelo resultado do relatório apresentado pelo relator. Foi de maneira assodada essa apropriação do projeto e consideramos que isso vai dificultar muito a aplicação da lei penal. Isso já era um ponto que nós colocávamos desde o início. Só que o primeiro relatório foi tão ruim que os 2 pontos principais que nós tivemos que fazer o enfrentamento para não ter retrocesso foram justamente da defesa da Polícia Federal, que estava sendo submetida à decisão dos governadores, e também a alteração do projeto, a alteração da lei do terrorismo, o que teria implicações muito ruins do ponto de vista financeiro para o Brasil. O segundo relatório, da mesma forma, tirava da submissão dos governadores à Polícia Federal, mas deixava a submissão com as polícias locais. E assim foi essa lambança legislativa de apresentar 6 versões do relatório e chegar agora com essa versão que não muda essa estrutura que ele apresentou desde o início. O fato de ser uma lei autônoma vai dar muita confusão. O que quer dizer uma lei autônoma? Ele faz uma série de alterações na legislação sem fazer a revogação das legislações que ele altera, dos projetos, das leis que ele altera. Isso vai dar conflito legislativo. E o que vai acontecer é que vai prevalecer a lei mais branda para a facção criminosa, para os facciosos. É isso que vai acontecer. E nós vamos ter problemas para combater as facções criminosas. Quando nós mandamos esse projeto, que foi resultado de um estudo e de uma dedicação de mais de 6 meses por parte do Ministério da Justiça, que consultou vários especialistas, que conversou com várias pessoas, era exatamente para a gente distinguir o que era facção criminosa de organização criminosa, aumentar as penas e o rigor processual. Com a forma como está sendo apresentado o relatório do deputado Derrite, ele destrói praticamente isso. Faz uma lei autônoma, coloca as penas, coloca os tipos penais e não revoga aqueles que colidem com isso. Então nós vamos ter um problema grave. Ao invés de combater as facções, nós vamos estar amenizando para elas. Essa é a grande realidade que tem nesse projeto. Também nos preocupa muito a questão dos fundos federais que financiam as nossas polícias. Embora ele tenha alterado o FUNPOL, tirado a parte significativa que ele distribuía para os estados da Polícia Federal, ele alterou também o Fundo Antidrogas, em que majoritariamente o dinheiro fica com a Polícia Federal. E outros fundos que dão sustentação à Polícia Penal Federal, à Polícia Rodoviária Federal, para distribuir com os estados. Isso enfraquece a estrutura federal nossa de combate ao crime organizado. Essa opinião de Gleice Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula. Para fechar, ao longo do dia esse assunto voltará também à pauta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu só mandar um grande abraço ao ouvinte Edmilson, final do telefone 9884, ele está falando o seguinte: bom dia, Heitor. Faz um alerta porque tem ex-vereador que não conseguiu se reeleger querendo levar os méritos de um asfaltamento num bairro da região do Flamboyant. Vale lembrar que nenhum vereador realiza a obra, ainda mais ex-vereador. Alerta importante aqui do Edmilson.
11h30 da manhã, mas dá tempo, Nath Luquezzi, de você contar pra gente os destaques de hoje do Band Mulher que você apresenta às 1h30 da tarde na tela da Band. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento e também dos cuidados dos idosos em casa, o chamado home care. Quais que são as vantagens? A gente descobre já às 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Amanhã Edson Souza estará com você aqui no Manhã Bandeirantes. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.